Senhores, mais um episódio do Expandcast começando e hoje nós vamos falar de várias coisas aqui, posicionamento, você aí, ó, que tá aí querendo fazer meme nas redes sociais, você querendo fazer aí cortes para viralizar, pois hoje nós vamos trazer o especialista aqui. Mais do que isso, se você quer vender mais na sua empresa, se posicionar, pois é isso que esse rapaz está aqui hoje para nos ensinar. Eu agora vou virar um influencer, entendeu? Só com as dicas que ele vai me passar aqui hoje. É isso, Felipe? Rapaz, modéstia à parte, o homem já é uma influência por si só. Rapaz, já chegou do jeito certo. Já chegou do jeito certo aqui. Pessoal, apresento a vocês Felipe Bittencourt da Go Growth Performance. Isso. E, cara, é incrível o que eu vejo as pessoas falarem do seu trabalho. Por isso que eu precisava te trazer aqui. Legal, legal. Eu já te falei isso, já dei esse feedback dentro do Expandir, né? O quanto as pessoas, quando tem contato com o seu trabalho, elas ficam impactadas com o profissionalismo. Uhum. E mais do que isso, método que você traz para o que você faz. E isso é muito legal, porque as pessoas acham que é obra do acaso. Uhum. E não é. Não é isso? Nunca é obra do acaso. Primeiramente, seja bem-vindo aqui. Esse Obrigado episódio pelo de hoje. Convite. É uma honra, cara. O convite que começou, Saulo me ligando, falando assim: tô com uma vaga no Expandir lá, cara, quero você, vamos, se cadastre e volte. E agora o segundo convite tá aqui no Expandcast. Então, show de bola. Cara, feliz demais por estar aqui e vamos contribuir o máximo que eu conseguir, como eu sempre faço com as minhas reuniões, né? Eu tento sempre contribuir com o que eu puder pra mudar a vida daquela pessoa, profissionalmente e pessoalmente. Então vamos nessa, vamos tocar o barco. Cara, conta pra gente, velho, o que é a Go Growth Performance e qual problema você enxerga hoje na maioria das empresas quando o assunto é marketing e vendas? Cara, a Go Growth hoje, ela nasce da cabeça de 3 sócios, tá? Que hoje são sócios. Felipe, né? Eu, Felipe Bittencourt, meu segundo sócio, Felipe Mercedes, e o nosso terceiro sócio, que é o Regis. Que trabalha. Não conheço o Regis. Não, ele mora em Fortaleza. O Felipe morava aqui, agora tá morando fora, tá morando em Minas. E o Regis é de Fortaleza. Felipe, a última vez que eu encontrei com ele foi no Caju Gastro. Foi? Legal, foi, acho um tempo antes dele se mudar. Não, tem muito tempo. Eu não sabia que ele tinha se mudado, não. Se mudou. Ele tá lá agora. Gente boa. E aí nasce da vontade e de enxergar o mercado, que o mercado precisava de uma mudança. Então a gente começa a enxergar aqui, como você trouxe, né? Você trouxe alguns pontos, como meme, viralizar e tudo mais, mas também a falta de visão por parte de alguns empresários de enxergar algo como necessário, que algo é necessário hoje, como um luxo, ou algo opcional. Enquanto outras empresas, quando a gente pensa em São Paulo, que hoje é a nossa, vamos botar assim, a nossa Nova York do Brasil hoje, né, o nosso centro, eles já estão muito à frente da gente. Então, a Go Growth hoje enxergou isso. E aí, tava até conversando recentemente com um amigo meu, que ele falou assim, comentei com ele assim, é engraçado, né? E aí, focando no regionalmente aqui, né? Aracaju, Sergipe. Mas como as coisas de Aracaju, as coisas de São Paulo, por exemplo, que lá já estão ultrapassadas, aqui nem chegaram ainda, ou quando chega aqui são novidade. Então é um pouco disso, ver o mercado, ver o marketing como algo necessário e estratégico, ao invés de enxergar como um luxo, algo opcional no mundo de hoje. Então nasce dessa vontade e de pegar negócios locais, como a gente tem alguns cases lá dentro do Expandir, e trazer o que outras capitais estão aplicando, assim como a gente aplica em outros clientes, em outras capitais também. Então nosso foco é esse, trazer o tempo todo isso. Com foco em resultado, mas com as ferramentas necessárias para poder chegar nesse ponto. O marketing é muito previsível, né, cara? Uhum. As pessoas acham que o marketing eu vou investir e talvez dê certo. Muito pelo contrário. O marketing você, né, com um trabalho certo, você consegue se tornar, inclusive, sua receita previsível, né? A partir daquele investimento, a partir daquelas ações. Obviamente, não é mágica, né, Felipe? Você precisa começar a entender, cada produto é um produto, cada público é um público. Então, assim, é muito teste ali no início, mas depois que acerta, vai-se embora, né? É isso. Você trouxe 2 pontos. Um deles é previsibilidade. Então, tudo que a gente tem número, a gente tem previsibilidade. Se eu, por exemplo, aí eu vou puxar o segundo gancho, que foi essa parte que você trouxe que eu chamo de peculiaridade de todo o negócio.
Cada negócio vai ter sua peculiaridade, seja em diferencial daquele negócio, necessidade que ele precisa crescer, qual o mercado, qual a região, qual o público. Quando você passa a enxergar tudo isso, você identifica quais são as melhores ferramentas ou canais, que é, por exemplo, hoje a gente tem o Google, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Quando você enxerga qual é o teu diferencial, onde está teu público e como é que eu faço para aquela empresa alcançar tal público, você escolhe a ferramenta. Depois disso, você começa a colocar verba naquela ferramenta. Aquela ferramenta vai gerar número. E a partir desses números, você consegue ali construir uma previsibilidade. Então, se eu coloco tanto em tal ferramenta, me gera tantas pessoas, tanto isso, tanto aquilo, no final, tantas vendas. E você vai melhorando esse fluxo e aí você começa a ter uma previsibilidade muito maior. E aí, puxando já o segundo gancho, é o quê? Uma coisa que eu percebo é, muitas empresas e muitos negócios olham os negócios como se fossem todos iguais. Claro que vão ter similaridades, mas a peculiaridade está o segredo. Quando você passa a enxergar o negócio, enxergar realmente qual é o diferencial, entender ao máximo, explorar o maior benefício daquele negócio, onde é que está o público, qual a necessidade de você né? E você juntar as duas coisas. Aí é que está o ponto. Eu sempre falo aqui, né, sobre essa questão de essência, né, essência nos negócios, né, o porquê você faz o que você faz, tudo isso é extremamente importante, né, e pouca gente para refletir sobre isso. Muita gente tá ali para ganhar dinheiro, muita gente abre um negócio porque quer uma liberdade, isso é batido aqui, inclusive no Expandcast. A gente fala muito sobre isso aqui, né, como as empresas se comportam no mercado. E que precisa mudar essa mentalidade, né, Felipe? Quando você acha isso aí, que é o propósito por trás de cada um, o como ele faz, o diferencial, a coisa transforma, né? Transforma. Até na parte de marketing. Quando você traz isso do propósito, por exemplo, você conta a história, né? Quando você pega os produtos e as marcas mais desejadas do mundo hoje, elas têm o que a gente chama de storytelling. Ela tem uma história por trás, um significado. E tem marcas e produtos até grandes no mercado que às vezes nem tem aquela história. Eles inventaram só para poder fortalecer o produto. Mas a questão é o quão isso é importante você ter o propósito, o quão pesa na hora de o cliente ou paciente, ou seja, o que for, escolher entre A ou B. Agora, Felipe, pra gente voltar um pouquinho aí, a gente já tá falando aí de conceitos aí de marca e tal. Felipe, quero saber de Felipe. Onde é que Felipe veio? Por que começou? Por que marketing? Por que isso? Legal. A história é boa. Eu quero saber o storytelling atrás do Felipe. Legal. Então, me chamo Felipe Bittencourt. Sou formado em administração hoje, né? Trabalho com marketing, então eu tenho... Vamos falar de 3 negócios hoje, um principal, mas todos eles voltados em marketing hoje, né? E onde é que começou esse marketing? Você é formado em administração? Sou formado em administração, Formei tem 2 anos formado em administração. Aí pivotou pro marketing, por quê? Então, e aí, como é que começa? Eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Eu sempre soube o que eu queria da minha vida e quando eu afunilava os caminhos, eu percebia que o empreendedorismo era o caminho que podia me levar lá. Show, legal. Então, eu sempre tive esse olhar atento a empreender e tudo mais. E pasme, na faculdade de administração eu conheci o Felipe, que é um dos meus sócios hoje. E eu trago um ponto importante que é a ambiência. O ambiente te coloca em locais, às vezes, que lá na frente vai te trazer grandes oportunidades. Então, ali... O Expandir é muito disso. O Expandir vive disso, né? O Expandir é muito isso. Sim. E aí, na faculdade de administração, a gente começou a conversar sobre... Eu já estava insatisfeito no trabalho que eu estava, que não era meu empreendimento, mas eu já estava insatisfeito, querendo sair, e estava buscando outras coisas, né? Que o empreendedor tem isso, está sempre buscando. Conversa vai, conversa vem, entrou no marketing, no meio do marketing, e ele começou a falar, e a conversa bateu, a gente começou a conversar sobre, e ele veio com o tal famoso tráfego pago, que até eu só tinha escutado isso, 5 anos atrás, mais ou menos. A gente conversando, bateu a conversa. Aí ele pegou e disse assim, ele percebeu a minha mentalidade e tal, como eu era, e me fez o convite. Cara, eu trabalho numa agência de marketing. Não quer vir trabalhar comigo não lá? Talvez você se dê bem e tudo mais. E ali entrei como gestor de tráfego na época e no final nos tornamos sócios, todos os 3. Né? O dono nos chamou para ser sócio da agência, que hoje somos os sócios, mas eu comecei aí. É legal. Isso história bacana isso aí. Eu não conhecia. É legal. E aí a gente se tornou sócio, né? Depois entrei como gestor, fui aprendendo. Então assim, muito do empreendedor caiu no teu colo, você não sabe nem como resolver, mas você vai dar um jeito pra resolver. Então, assim, ele me colocava em reunião falando assim, não, esse cara aqui sabe de tudo, eu tava aprendendo ainda. Mas a mentalidade dela, não, a gente vai dar conta. Porque eu também tinha ele pra poder ali do meu lado, pra poder, não, eu vou te ensinar, fica tranquilo. E talvez outras pessoas olhariam aquilo ali e falariam, não vou não.
não vou nessa jogada não. E a gente comecei como gestor, depois subi para líder, ele subiu para gerente, depois a gente se tornou sócio. E aí a gente começou, dali não parei mais. Eu enxerguei o marketing como uma ferramenta de transformação para as empresas, para os profissionais. E o mais importante, eu fui cada vez mais afunilando naquilo que eu me achava bom. E aí tem uma frase do Alfredo Soares, do G4, que ele fala muito bem isso, e eu estou internalizando muito, que ele fala bem assim: a galera foca muito no que gosta, ao invés de focar no que é bom. E você consegue crescer mais focando no que você é bom, não no que você gosta. Então eu venho nesses últimos 4 anos tentando ao máximo focar e afunilar naquilo que eu realmente sou bom. E aí eu venho nessa trajetória como sócio e tudo mais, e a gente foi criando outros projetos dentro do Projeto Mãe. A gente foi crescendo, então eu caí no marketing desse jeito, de paraquedas, com uma oportunidade passando e eu agarrando. Legal. E como esse momento, né, ali influenciou diretamente sua decisão de empreender e buscar construir algo próprio? É interessante porque... Qual foi o porque... gatilho ali? Cara, eu já vinha, como eu falei, eu já vinha insatisfeito com o trabalho que eu tava, que eu entrei nesse trabalho com a ideia de ser sócio, mas a oportunidade não veio e ela foi confirmada depois de um tempo que ela não viria. Então dali por diante eu já tava buscando outro caminho. Então, quando veio a oportunidade, mesmo com o risco e com o medo de será que eu vou dar conta, será que eu não vou dar, que pasme, todo empreendedor, por maior nível que ele seja, ele passa por isso. Ele não sabe se ele vai dar conta, ele não sabe como ele vai fazer, mas ele faz, é a diferença que eu vejo. E me foi esse gatilho, que eu falei, se eu não quero estar aqui e não é isso que eu busco, eu vou ter que arriscar aqui e empreender de qualquer jeito mesmo. E aí entrei ali como gestor ainda, sendo contratado, mas já estava com a mentalidade de criar. Eu percebia que ali era um momento de eu aprender e depois criar o nosso. O que eu achei massa foi a mentalidade do Regis, né? Isso. Que puxou vocês para sócio, né? Foi. Quando ele percebeu, ele olhou pra gente e falou, cara, vou puxar esse menino aqui para ser sócio. Que os meninos vão tocar o barco aqui, né? O Felipe muito na parte operacional ali com o nosso time, eu na parte às vezes de comunicação e comercial. Então aí ele olhou e falou, cara, puxar os meninos para ser sócio aqui. E hoje, vocês a atuação de vocês é somente aqui em Aracaju, Fortaleza, ou é a nível Brasil? Não, a nível Brasil, A gente tinha muita ênfase nacionalmente, né? A gente ficava muito online. Então São Paulo, Rio, Sul, Sudeste, Nordeste também. Tem uma ênfase boa. Mas aí eu vi a necessidade de, por eu conhecer Aracaju, tem uma particularidade que diferente de São Paulo, por exemplo. Por mais que a gente conheça São Paulo, mas eu não moro lá. Então tem peculiaridades lá que eu desconheço. Aqui eu conheço algumas peculiaridades. E eu via os negócios daqui e sabia que podia crescer mais aqui, porque o nosso foco sempre era fora, nunca era Aracaju. E aí eu pensei, aí veio a vontade do Expandir, nasceu daí. De procurar um clube network para poder eu me conectar com empresários daqui para poder trazer essa ferramenta para cá também. Então o olhar veio certo. E deu certo, e vem dando certo, vem dando muito certo, né? Então a gente, não é à toa que a gente começou a migrar cada vez mais para Aracaju, para ter esse contato ali, olho no olho, reunião presencial, e eu conhecer também, ser daqui e conhecer. E essa ir para essa área mais clínica, saúde, eu tô errado ou você tem voltado muito para esse lado? Tenho. E nasceu da minha mulher, né? Então, e aí é interessante como uma coisa costura a outra, né? Eu venho de uma frustração profissional que me leva, que já querendo buscar, já me levou para a faculdade de administração, me fez conhecer meu sócio, me levou para o marketing, e do marketing eu conheci uma ferramenta que eu ia conseguir ajudar minha mulher, que era formada há muitos anos e não conseguia, né, crescer na parte profissional dela, trazer essa ferramenta para ela, para fazer ela crescer. Então essa parte de saúde que a gente vem focando agora, nasceu meio que espontâneo assim, sabe? Tô com a ferramenta, vou trazer para você e vamos testar. Então eu já trabalhava com marketing há 2 anos mais ou menos, conhecia já o mundo dos e-commerces, que são os sites online, os negócios locais, o que aqui faz, mas para profissionais da saúde eu nunca tinha olhado esse mercado. Tendo uma em casa. E ela bem frustrada. Aí eu parei e falei assim, caramba, será que se eu pegar o que eu sei e moldar para ela, será que dá certo? Vamos testar. E aí a gente aplicou e, cara, deu super certo, assim. 2 anos depois, a gente tem uma profissional que estava quase desistindo da profissão dela, que é a maioria que eu encontro hoje, e hoje ela tem a própria clínica dela. No qual você é sócio. No qual eu sou sócio. Então, assim, e hoje ela lota a agenda. Então, assim, ela saiu de 6 atendimentos para 52 atendimentos mês. Sim. E aí você se torna sócio também, entrando ali agora para uma gestão mais operacional também. Né? O que mais mudou nessa visão empreendedora ali ao sair não sair, mas
Às vezes mudar um pouco o ângulo de visão, né? Exato. Legal. Pra entrar na operação real ali de um negócio. Porque eu consigo ter mais clareza da dor do dono do negócio. Porque uma coisa, e eu falo muito que é o mal do especialista, que ele fica só focado na área dele. E é legal, o cara é especialista, ele tá focado na área dele. Sim. Só que quando eu começo Mas falta skills, né? quando eu começo a entender que o cara tá com problema de fluxo de caixa, o cara às vezes não tá precificando corretamente, como foi um problema que a gente já teve na agência. Tinha um resultado muito bom, mas a gestão era péssima, ela acabou quebrando. Não por falta de resultado nosso, mas por falta de resultado interno. Eu começo a ter uma visão mais macro da coisa. Então eu tô olhando o marketing, mas eu já sei que o outro problema, um problema dele que não é marketing, mas vai impactar no marketing, é às vezes precificação, é fluxo de caixa, é custo, e eu já começo a dar uns insights nele, falo, ó, você tem que olhar isso aqui. Ele até assusta, porque ele tá esperando só marketing, né? Aí eu vou lá e dou, mas isso aqui, eu acho que tá errado isso aqui teu, dá uma olhada nisso aqui. E aí ele, caramba, ele vai regulando ali. Então, sentir na pele o que o empreendedor sente do outro lado, além do marketing, me fez ter essa visão, assim. Mas esse contato maior com problemas que ele sente e eu consegui transmitir para ele algum tipo de melhoria, dentro, mesmo sendo só marketing. Então acho que foi essa virada de chave maior que eu tive agora nos últimos tempos. Não tenho dúvida. É que isso só vem a agregar, né? Você estando sócio ali de um negócio diretamente da área de saúde, né? Fazendo também nichando também, né? Esse público, né? Que você vem buscando cada vez mais a galera da área de saúde. Eu acho que tem tudo a ver, cara. E acabou, né, cara? Aquele profissional que só resolve o problema da área dele, né? A gente fala isso no Expandir também, né? Quantas a gente pode resolver problemas ali de várias áreas, né? Isso gera um valor absurdo, né? E aí deixa de ser um gasto, passa a ser um investimento, né? Pegando esse gancho, queria falar do patrocinador nosso aí, Climb Investimentos. Boa. Viu? Climb Investimentos. Já ouviu falar da Climb? Cara, ainda não, olha. Pois é. Climb, meu irmão, é uma empresa voltada a investimento, porém, ele tem uma pegada muito diferente. Ele entra na empresa das pessoas, aí a Climb aí, ó. Ele entra na empresa das pessoas para fazer várias análises, inclusive um trabalho muito forte que eles têm é uma coisa chamada valuation. Já ouviu falar? Já. É fazer o levantamento de valor da sua empresa. Quanto sua empresa vale? E isso, né? A Climb é talvez a única que é certificada para fazer esse tipo de trabalho no Nordeste. Muita gente vende trabalho de valuation, mas não com empresa certificada. E nada mais é do que ele comparar. Por exemplo, ele pega uma clínica, né? E ele vai comparar aquelas clínicas que tem, né, que está na Bolsa de Valores, né? Sim. Aí ele faz toda a análise ali, fazendo um comparativo, e aí ele consegue entender o valor que de fato aquela empresa tem, né, no mercado, logomarca, tudo entra ali na questão da precificação. Isso é muito legal. Então, vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem melhor o que é a Climb. Vai, aponta o QR Code, fala com o pessoal lá que você não vai se arrepender. Fechou? Legal, vamos embora. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se hoje alguém quisesse comprar a sua empresa, você saberia o quanto ela vale? E mais, ela está estruturada para ser vendida, crescer ou captar investimento? A maioria dos empresários trabalham muito, mas poucos sabem o real valor do que estão construindo. A Climb atua exatamente nesse ponto. Eles fazem avaliação da empresa, estruturam diretoria financeira sob demanda e conduzem processos de fusão e aquisição. Não é sobre investimento, é sobre estratégia empresarial. É sobre transformar empresas operacionais em empresas estratégicas. Porque empresário que pensa grande, constrói negócio com visão, governança e inteligência financeira. Se você quer entender o valor real da sua empresa, ou prepará-la para crescer, vender ou captar novos investimentos, escaneie o QR Code aqui na tela. Converse com a Climb. Empresa forte não é a que fatura mais, é a que é bem estruturada. Então, vocês já viram o que é a Climb? Então vamos embora que a gente vai falar de outro tipo de investimento, meu amigo. Investimento em você, no seu negócio, que é com o marketing, né? Você fazer um investimento em você, aumentar seu fluxo de caixa, não é isso? Aumentar Muitas essa captação. coisas. Como você estava falando, né? A sua esposa lá, sua parceira de vida, né? Que estava
tendo alguns problemas ali na profissão dela e você fez ela pivotar e hoje está com a agenda cheia. Pessoas da área de saúde que te procuram, em média, quanto tempo ela começa a ver os primeiros resultados, Felipe? A gente tem uma máxima lá nos nossos negócios que a gente sempre é praxe, assim, a gente sempre estipular 90 dias em médio. Mas, Felipe, eu vou ter que esperar 90 dias para ter resultado? Não necessariamente. Então, tem profissional que começa a ter com 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Vai depender de algumas peculiaridades. Só que não é ciência exata, né? As pessoas devem entender isso também. Justamente, né? Por isso que varia o tempo, tá? Porque vai depender de alguns fatores, ó. Se eu pegar 2 profissionais da mesma área que atendem o mesmo público, elas ainda assim vão ter diferenças, porque são pessoas diferentes às vezes. Então eu vou ter algumas variáveis. Uma delas é mercado, nicho e se a pessoa realmente vai também se dedicar, porque é uma ponte. O nosso trabalho anda 50 e a pessoa também anda 50 ali também. Então vai variar um pouco nesse sentido. Mas a gente estipula até 90 dias, mas tem vários resultados antes disso. Ô Felipe, na prática, por que você acha que tantas pessoas travam mesmo tendo potencial? Se eu pudesse simplificar isso numa palavra só, eu diria medo. É o que eu sinto hoje, medo. Medo trava. O medo... Eu tenho uma frase que eu uso muito para as profissionais de saúde que trabalham lá com a gente, que é o seguinte: toda vez que você passar por algum ponto de evolução muito grande na sua vida, vai te desafiar. Vai ver uma coisa muito gigante. Você vai sentir um medo absurdo. Pare e pense, todo aquele momento que gera medo é aqui que a maioria para. A maioria para aqui. Ou seja, se você se imaginar você e 10 pessoas iguais a você na sua profissão, e você for evoluir na maior dificuldade do mundo, as 9, as 8 vão parar ali, só 2 vão continuar. Então por isso que você tem mais pessoas muito bem sucedidas do que ao contrário, quando a gente bota nessa mesma ótica. Então eu resumiria medo. Eu vejo muita gente com muito potencial aí fora, mas quando a oportunidade bate, a pessoa trava, não sei, deixa eu ver, enquanto outras pessoas agarram e disparam na frente. E o medo, ela vem muito da incerteza, né? Porque não viveu ainda aquele momento, não consegue enxergar o que vai acontecer e aí acaba o quê? Travando. Né? Eu concordo muito com você, né? A gente precisa... O medo todo mundo vai ter, mas é o que a gente faz apesar do medo. Né? Quando a gente começou, a gente também teve medo. Com certeza. Né? Até hoje a gente tem medo. Né? Até hoje tem Até medo. Hoje dá medo. Coisas que vão acontecendo aí no mercado, que a gente vai, poxa, será que tá certo e tal? Com certeza. E o mercado vai validando e as pessoas vão buscando. O importante é estar em movimento. Né, Felipe? Com certeza. Felipe, hoje, como é hoje o dia a dia ali? Né? Você começou ali com um profissional da área de saúde. Né? O que é que primeira análise que vocês fazem? Como é que começa esse trabalho aí com vocês ali? Vamos botar uma clínica, né? Uma pessoa que está ali buscando ganhar credibilidade, autoridade, atrair mais clientes através da rede social. Como é que começa esse trabalho? Como é esse método aí que vocês utilizam? Legal. Esse trabalho ele começa na reunião comercial. Na reunião comercial ele já começou ali. Por quê? Porque a gente não tem uma apresentação ou um método engessado. Então, na área comercial, eu preciso identificar alguns pontos ali. Então, esses pontos, quando a pessoa avança, esses pontos do comercial passam para a operação. Certo. Então, são feitas algumas perguntas de análise. Então, por exemplo, por mais que sejam nichos muito parecidos, sempre vão ter peculiaridades. Então, a gente pergunta qual o nicho, qual o público, qual é a dor agora, qual é a tua meta, porque precisa ter um elemento de expectativa. Então, eu preciso já ter esse elemento já lá no comercial. Passou da proposta, avançou em contrato, e aí ele avançou como cliente mesmo, vai para a reunião da operação, de apresentação do time e tudo mais. Nessa reunião a gente se apresenta e ele conta de novo a história dele. Ele vai contar a história dele novamente para que o time absorva a história dele e de absorver essa história, transfira nas ideias que a gente vai ter de marketing. Porque você tem a ideia que é ali básica, o modelo pronto, mas também tem junto com o diferencial daquele público, o que ele busca e tudo mais. Então passou essa reunião, a gente tem ali o que a gente chama de onboard, que é o início dele com a gente, e depois a gente tenta ao máximo focar em atividades que vão gerar retornos mais rápidos para ele, de acordo com o que ele necessita. Então vamos lá, ele tem 10 itens para serem melhorados, ele tem isso, certo? Quais são os 3 ou 4 que vão gerar mais resultados para ele? Às vezes nem por si só não é um anúncio, não é subir o anúncio ali, como todo mundo fala, pega uma foto e sobe o anúncio. Não é isso. Às vezes ele precisa identificar qual o potencial dele, nem ele sabe às vezes. Ele tá vendendo tudo.
caramba, se for vender tudo, não vai vender nada. Então, às vezes, tem que ir lá pro ponto de escolher realmente no que ele é bom e no que tem mercado. Entender o ICP do cara ali, né? Justamente, né? Teve um caso que, inclusive, até já fez parte do Expandir, né? Eu convidei ela para fazer parte do Expandir e tudo. E quando ela chegou até a gente, ela não tinha nem público dela. Ela atendia tudo. E aí, conversando... E aí, qual seria o papel, às vezes, já começou o maior erro, né? E aí, qual o papel, às vezes, de algumas agências, ou enfim, o mercado, às vezes, é pegar, você faz isso, pega um anúncio e sobe. Mas pera aí, você nem sabe se aquilo tem mercado, você não sabe se ela realmente é boa naquilo. Às vezes você vai perder tempo e dinheiro. Vamos voltar aqui. No que você é bom? O que é que você mais gosta de fazer? Isso aí tem mercado? Porque também não adianta ser bom, gostar e não ter mercado. Aí fez uma análise, detectamos um nicho. A gente nichou ela e começou a subir. Hoje está se tornando referência no mercado. E aí eu escutei uma frase do atendente dela, que ele falou assim, um atendente novo, que ele pegou e disse assim, eu tô impressionado como o seu nome é forte na área. Aí ela disse que ficou super feliz de escutar isso, né? Só que a gente tá falando de uma profissional que tá formada há 2, 3 anos, eu acho. E já tá com esse feedback, entendeu? Então, é isso, assim. A gente faz um mapeamento e realmente vai focar no que precisa melhorar naquele momento ali. E aí, Legal. depois disso, a gente só vai ajustando, reformulando e trazendo novidade o máximo que a gente conseguir. Felipe, a pessoa que tem medo de gravar. Vamos lá, medo de gravar, medo de se expor. O que é que eu falo? Eu falo que eu já fui essa pessoa, tá? Então hoje eu me surpreendo. Não. Já fui. Tá errado. Tem uma pessoa no estúdio Essa aqui que pode provar. informação tá errada. Tem uma pessoa aqui no estúdio que pode provar. Né? Que, segundo a minha mulher, quem for de Aracaju, reconhece as universidades daqui e vai reconhecer quem é a UNIT, tá? Eu já fui estudante de arquitetura. O bloco de arquitetura, ele é pelo fundo. Você pode acessar ele pelo fundo, cara, o bloco G. Sim. E minha mulher dizia, você é antissocial porque você só quer ir pelo fundo e tudo mais. Então, assim, eu realmente já tive muita aversão à gravação. Mas eu percebi que era necessário fazer, então eu me coloquei à prova para fazer. A gente não faz só o que gosta, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Muita gente fica reclamando, né, na rede social do mal profissional, né? Uhum. E eu brinco, brinco não, mas é verdade. O mal profissional, ele tá lá por responsabilidade nossa. Que somos bons profissionais e não estamos nos colocando no mercado, né? E aí o mal, ele vai lá e ele fala o que ele quer, diz o que ele quer e tá tudo certo. Tá dando espaço pra ele. Tá dando espaço, exatamente. Concordo. Então, meu amigo, se nós somos bons profissionais, a gente não se posiciona, meu amigo, a responsabilidade do mercado tá aí, né? Das pessoas caindo, inclusive, em descredibilidade, é sua. Concordo. Com relação a medo de gravar, até antes de falar em gravar, eu trago o seguinte, primeiro precisa ser identificado se teu público realmente está ali. Porque às vezes também não adianta você colocar muita energia em um canal, seja um Instagram orgânico, se teu público às vezes não está ali, sabe? Então, identifica, teu público realmente está ali, tá ali. Aí então você vai precisar gravar. É preciso gravar? A gente, como marketing, a gente consegue subir anúncio sem você criar conteúdo ali. Tem até IA pra isso. Tem até IA pra isso. Só que é aquela coisa. A parte de criação do conteúdo, a famosa gravar os vídeos, eles ajudam. Porque imagina a pessoa receber um anúncio e no teu Instagram não tem nada lá. Você vai estranhar, você vai dizer, o que é isso aqui? Mas quando você vê... Vai achar que é golpe. Justamente. Quando você vê a pessoa criando conteúdo, isso tudo ajuda todo o processo. E assim também, muito produto ainda cabe a conscientização, né, do público ainda, né? O público entender o que é aquilo, para que aquilo, né? Criar segurança também com aquilo. Criar segurança, exatamente. Então, assim, é necessário. E vocês auxiliam nessa parte. A gente auxilia. A parte da criação de conteúdo, ainda a gente não toma conta. Mas a gente auxilia. A gente sempre auxilia. Tudo que está ligado ao marketing, a gente toma conta, que é focado em anúncio online. Tudo que está em volta, a gente no mínimo passa uma instrução. Porque a gente quer ao máximo gerar resultado para ele. Por exemplo, faz os roteiros, não? Se precisar, dentro do anúncio a gente gera os roteiros. Mas se precisar dentro do orgânico, a gente pode estar gerando os roteiros sim. Pode dar um suporte, um auxílio. Mas até mais importante do que o roteiro é a gente dar exemplos para ele. Criar uma pasta, por exemplo, com vídeos, as inspirações do teu mercado são essas aqui. Tenta se inspirar, tenta trazer realmente um jeito que você se sinta confortável em fazer. Primeiro ponto faça. Só faça. Depois você vai melhorando. Não tenta fazer perfeito. Eu já fui assim já. Hoje eu tô mais executor do que perfeccionista. E é gravar, né, Felipe? Assim, se você ficar gravando e vendo o que você gravou, e apagando e gravando, meu irmão, só grava e vai. Você vai melhorar com o tempo você vai melhorando, não tem o que fazer. Não, e eu acho que existe também esse apelo hoje, né? Aquele vídeo muito perfeito, ele
ele vai caindo de engajamento, né? As pessoas querem ver o dia a dia mesmo, você pegar o celular e gravar e falar do seu jeito. E é muito sobre isso, né? Porque o ser humano, e isso é uma hipótese minha, né? Analisando, mas o ser humano ele gosta muito dos bastidores, né? Até que os documentários estão muito em alta. Os documentários, as pessoas gostam de consumir. Então, ver o que é aquilo por trás, né? Então, e aí o outro paralelo que eu faço, que eu li uma notícia hoje, estava na academia e estava na tela lá, estava rolando algumas notícias de finanças, né? E aí tinha bem lá. A OpenAI, que é a dona do GPT, compra um podcast para poder aumentar a influência. Aquilo me despertou um insight que foi o seguinte: caramba, uma empresa que está trabalhando com uma ferramenta altamente desejada, então ela cresce meio que por si só dentro do nicho dela, porque é algo altamente desejado, ela também está buscando canais de audiência. Porque um podcast, um Instagram, um canal no YouTube são canais de audiência. Ela está buscando um canal de audiência. Sim. E aí quando eu olho para outras marcas também, que já foi alguns questionamentos de alguns clientes, quando a gente falava assim, cria um canal no TikTok, aí o cliente falava assim, mas minha marca não combina com o TikTok. Ué. Meu público não combina, meu público é premium. Aí a gente virava e falou assim, e por que a Ferrari e a Lamborghini têm perfis no TikTok? Pois é. Por que tem, né? Por que será? Por que será? Então, é isso. A parte de criação do conteúdo e gravação, só grava, porque cada vez mais vai ser um diferencial. A atenção do público tá na tela do celular. Se você não estiver ali, você abre espaço pro seu concorrente, que muitas vezes faz um trabalho inferior ao seu. Só que você tá dando espaço, como a gente comentou, para ele tá lá. Porque você não tá ocupando esse espaço. Essa é uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, Felipe, assim, sobre como você ajuda a criar essas coisas, os conteúdos, na verdade, né? Que você, em algum momento, você percebeu que o seu trabalho ia muito além de fazer marketing. Né? Como você falou, às vezes dá um toque ali no financeiro. E como é que foi isso? Quando é que isso surgiu? Como é que você vê isso necessário para fazer, talvez, né, o over-delivery ali? Né? Porque enquanto muito está preocupado somente com gravou, passou, editou e eu subo e faço tráfego, você está preocupado em muito mais além. Inclusive, talvez, eu acho que eu não estaria errado em falar que você está preocupado com o resultado real. Com certeza. Isso nasce depois de acontecer poucas vezes, mas de ter acontecido casos onde a gente gerava um baita resultado no marketing e a pessoa, no final das contas, acabou até quebrando. Porque tinha uma gestão péssima interna que era uma bola de neve que girava e por mais que a gente gerasse resultado, a bola só crescia. E você que é administração, você vai entender o que eu vou dizer. Às vezes, vender mais antecipa a sua quebra. Porque, por exemplo, se você tem uma precificação errada... Acabou, bola de neve. Acabou, bola de neve. Você só tá quebrando aumentando. Mais rápido. Não é isso? Isso. E aí, comecei a perceber isso, então eu falei, caramba, só marketing às vezes não faz girar. E em casa, o exemplo de casa também. Então, quando eu vim em casa, onde eu me peguei dando insights, além do marketing, falou, isso aqui... Porque é aquela coisa, o marketing ele vai trazer uma evolução pro teu negócio. O teu marketing vai evoluir, mas se as outras áreas da tua empresa não evoluírem junto, a tua empresa vai travar. Então, por exemplo, assim quando você pula de faturamento de X para Y, a tua mentalidade, os teus processos, tudo tem que evoluir junto. Se não for evoluindo, uma hora essa conta quebra. Ela vai quebrar ou vai estancar o crescimento, ou vai recuar. Muitas vezes acontece isso também. E no dia a dia eu fui percebendo que o marketing avançava, mas os outros não avançavam junto. E às vezes eram detalhes, ajusta isso, ajusta aquilo. Então quando a gente foi mexendo nos outros botões, o marketing foi potencializando mais também. Porque ela crescia mais, atendia mais, investia mais em marketing, crescia mais. Então era um efeito em cascata. Então esse insight, essa ideia nasceu daí. Alguns cases reais e algumas coisas na prática observando também para potencializar a parte de marketing. E muita gente empreende, mas... não tem conhecimento ou não tem conhecimento ou não tem quase nenhum sobre gestão. Eu vejo isso dentro do Expandir mesmo. Eu vejo que, graças a Deus, raras vezes, mas eu já vi pessoas de sair do Expandir. Cara, eu vou sair porque assim eu tô um pouco apertada no meu faturamento. Aí eu faço a pergunta, tá, quanto é que o Expandir ajuda no seu faturamento? Não, o Expandir traz direto vários clientes pra mim. Ué, vai sair. E você vai cortar... O canal? O canal de prospecção. Vai cortar o canal? É um gênio, né? Devia ganhar um prêmio, né? Sobre isso, né? Às vezes acontece não saber nem mensurar quanto de retorno traz. Exatamente. Às vezes tem isso também. Exatamente. Porque é perigoso. Perigoso. E nem sempre o retorno é
Às vezes só financeiro direto. É o financeiro direto. É. Às vezes é algo que você tá ganhando ali que tá impactando o seu financeiro e você nem tá percebendo. Né? Mudanças de comportamento, entre outras coisas. Mas eu já vi pessoas de... Tinha prospecção direto, expandir, demandava e sair porque se apertou, porque teve um problema no financeiro, porque teve um... E aí, cara, só vai terminar de matar, né? Né? O brasileiro tem muita característica de ser na raça. Eu né? vejo isso muito em tráfego pago. Eu já vi alguns casos de tráfego pago, né? As pessoas se apertou para o tráfego pago. Pô, é um gênio, né? É isso aqui que tá demandando, como é que você vai, sabe, parar, tirar o pé. É aí onde você tem que botar, meu amigo. Né? Assim, É aí são onde você vários. tem que pôr. E a gente esbarra muito numa palavra medo de novo. É sempre um medo, é sempre aquela coisa de. O brasileiro, ele eu percebo muito isso, que ele valoriza muito coisas físicas às vezes. Ele valoriza duas coisas que eu venho percebendo, duas supervalorizações. Uma valorização em conteúdo técnico, certificação. Ah, pós-doutorado, PhD, então ele às vezes doa um caminhão de dinheiro para um certificado que ele não sabe nem se vai gerar retorno para ele, mas ele tem dificuldade de investir 10 vezes menos em algo que o propósito é gerar retorno. E estruturas físicas. O brasileiro se sente muito orgulhoso de ter uma estrutura super bonita, linda, super moderna, mas ele não tem um mínimo de estratégia para gerar volume de pessoas para aquela estrutura. Então eu vejo duas supervalorizações. E aí quando a gente esbarra nisso, começa a má gestão. Não sabe o que gera retorno, quanto gera, por que gera, como fazer mais, o que não está gerando retorno para cortar, tira dinheiro daqui, paga ali, mistura tudo, pessoal, profissional, sai empurrando com a barriga. Só que aquela coisa, uma hora a conta chega. Tem gente que acha que investir em luxo é branding. Justamente. Tem muito E isso. aí é outro assunto para outro podcast aqui, né? Já abri aqui um assunto para outro podcast. Tem gente muito isso. Eu tava falando hoje sobre isso, numa das reuniões, né? As pessoas se enganam muito, cara. Engana muito fácil, né? O cara compra lá um carrão, aparece com um carrão na sua porta e ali você já dá credibilidade ao cara. Você já reconhece o cara como autoridade porque ele tá num carro ultra mega, hiper, põe. Você nem sabe a história do cara, você nem sabe como aquilo sucedeu. Você não sabe nem quem é. O que é que ele faz de melhor, como você falou. Isso na rede social também tem muito, né? Os influencers que alugam, né? Casa em Alphaville, né? Mora 20 famílias lá dentro, mas tá lá alugado e o cara tá... né? Aí aluga um carrão e tal. Que divide o carro também, são 5 aluguéis. Eu já ouvi isso, né? Que são 5 assim, dividindo o carro. As pessoas confundem isso com branding, né? E em algum nível dá certo, não dá? Porque senão ninguém fazia. Justamente, E as pessoas... Mas eu acredito também, Felipe, que as pessoas já estão vacinadas em relação a isso. Não adianta você chegar lá, né, pousando de bacana e sem ter conteúdo, que não vai acontecer. Uma hora a máscara cai, né? Então, isso eu responsabilizo muito nós primeiro, porque essas pessoas, se elas fazem isso é porque alguém dá visibilidade e credibilidade a isso. E aí somos nós, né? Como um todo, somos nós que fazemos isso. Segundo ponto, a internet. A internet, você abre uma câmera, você mostra o que quer e fala o que quer. Então você perde aquela audiência que era altamente comandada pela televisão, que só passava por esse filtro, e agora qualquer um com o celular na mão fala o que quer, mostra o que quer, da maneira que quer, né? Mas eu concordo que as pessoas estão ficando mais vacinadas. A gente está escutando algumas histórias, então a gente está já olhando esse luxo e pensando, não, peraí, mas será que é isso mesmo? Deixa eu acompanhar mais essa pessoa por mais tempo para ver se é isso mesmo. E aí, onde eu ia concluir, né? As pessoas agora estão mais sensíveis à essência. Sim. Né? Que é onde deve estar, né? Porque a essência grita, cara. Com certeza. Não adianta você chegar com uma moto X, sei que lá das quantas, com um carro X, sei que lá das quantas, se a sua essência tá totalmente contrária, né? Agora virou uma febre, né? Há algum tempo já, né? O vendedor de cursos, né? Os caras que vai fazer mentoria, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, ele entrega como um produto. Isso não tem profundidade nenhuma, né? Tem um cara aqui em Aracaju que tá craque nisso aí. Não, um gênio. Né? Entrar ali, fazer 2 perguntas a ele, quebra lá a mentoria dele, porque, pô, o cara não tem profundidade. Não tem profundidade nenhuma, pô.
e se vende como o supra-sumo ali da gestão empresarial. E não tem muito resultado, né? Cara, um dia desse nem empresa tinha. Um dia desse. Entende? Ele teria que ser um fenômeno muito fora da curva. Muito Elon Musk da vida pra ele tá vendendo o que ele vende hoje, cara. Então, assim, e as pessoas, tem gente que consome, velho. Eu tenho visto aí, né, algumas pessoas, ainda bem que, assim, eu já tô vendo um enfraquecimento ali, porque não se sustenta. Porque é um castelo de areia, né? Um castelo de areia. Não vai pra cima, entendeu? Concordo. E aí o cara ainda fala sobre network, sobre não sei o quê. Meu, fica quieto, meu irmão. Né? Então, assim, não consegue se sustentar, não tem substância, não tem essência no que tá fazendo. E uma coisa que eu venho percebendo muito é quando a gente acaba recebendo alguns profissionais da área da saúde lá, cai por terra qualquer tipo de argumento, porque quando eu falo assim, não, mas minha mulher é nutricionista, ela passou por isso, a gente saiu disso pra isso, agora tá com uma clínica, então assim, a gente vive na prática. Sim. Então é uma coisa que cai muito por terra já. Quando a pessoa vem, ela já olha, pô, que legal. Tipo assim, não tem muito o que falar sobre. Caminho aí, né? Já. E tem uma comprovação, né? Não é uma coisa que eu tiro da minha cabeça. É uma coisa que eu vejo o mercado e a aplicação prática também. Porque é aquela frase, né? Se fosse tão bom, por que você não aplica pra você? Mas eu tô aplicando pra mim, na minha vida. Eu comecei exatamente comigo, né? Justamente. O antídoto eu apliquei logo em mim, apliquei logo em mim, justamente. Exato. Então, é muito isso. Isso gera credibilidade, é isso mesmo. Isso. Então esse é o nosso foco também. Você destacou muito o autoconhecimento, né? O foco no que a pessoa realmente é boa em fazer. Como alguém que está começando pode descobrir isso na prática e evitar perder tempo tentando fazer de tudo? Perfeito. Uma coisa aqui, isso é uma prática que eu também estou cada vez mais focado em me conectar com isso, tá? Mas o que eu já vejo hoje, o que eu vejo, o que eu sei e o que eu já apliquei que deu certo. É o quê? Se a pessoa for recém-formada ou tiver pouco tempo, até mais tempo, isso dificilmente acontece com pessoas que estão mais formadas há mais tempo. Mas uma pessoa que está formada há pouco tempo e tudo mais, ela tem que olhar algumas coisas. O primeiro ponto é o que chama a atenção dela. Dentro da área dela, pega todos os caminhos que você tem. Você tem caminho A, B, C, D e E. Qual desses caminhos aqui te chama mais a atenção? Qual que você tem um feeling maior, uma atração maior? Segundo ponto é, que é uma coisa que as pessoas esquecem muito. As pessoas não sabem o que é que elas querem de futuro. Então, às vezes, escolhem caminhos que não levam para esse futuro. Então, as coisas têm que estar interligadas, certo? Beleza, eu sei o que eu quero do meu futuro, eu sei que eu quero atingir tal patamar financeiro, acadêmico, e eu sei quais são os caminhos. E eu me atraio por esse e esse aqui. A segunda pergunta que eu faço é, no que você realmente é bom? Se você puder escolher um, que você seja bom ou boa, o que é que você é? Isso aqui eu sou bom. Opa, pera aí. Agora, desse caminho que você é bom, olha para o mercado. O mercado está crescendo ou diminuindo? Rapaz, o mercado está diminuindo. Então repense. Porque você vai investir tempo e dinheiro para uma coisa que daqui a 2, 3 anos vai estar menor? Não, o mercado está crescendo. Então se fosse você, e a frase que eu uso, se eu fosse falar para minha mulher, eu falaria, vai por aqui. Se eu tô falando para a pessoa que eu amo e por aqui, então eu tô dando esse mesmo conselho, é porque era o melhor que eu consigo imaginar para você. Então vai por aqui. Então eu faço a pessoa refletir nesses principais pontos. O que ela quer de futuro, quais são os caminhos, o que ela realmente é boa ou boa, e se realmente está crescendo ou diminuindo. E ela segue essa linha aí que eu vim aplicando. Com a maioria delas deu super certo, e vem dando certo. Massa. Isso é legal. Na nossa pesquisa lá, você citou que... Você comentou, na verdade, sobre construir um ecossistema completo de educação e soluções para um nicho específico. Uhum. Como você enxerga esse projeto ganhando forma nos próximos anos? Eu enxergo basicamente é o seguinte. Quando eu vejo as faculdades e universidades, e até as escolas também, mas eu vou focar nas faculdades e universidades. E eu passei, eu posso falar porque eu passei por duas, metade eu não completei, a primeira e a segunda eu completei. Então eu estive lá, mais uma vez, passando pela prova viva, né? Então tô falando de algo que eu passei. São 4, 5 ou 6 anos a depender do teu curso. É muito pouco tempo que ela tem para te ensinar a parte técnica e a parte prática. A parte prática eu falo como você empreender, porque se você é um profissional da saúde, você vai trabalhar para os outros, vai montar o seu negócio. Vou pegar você que vai trabalhar para você mesmo, montar seu negócio. A faculdade não vai lhe ensinar isso. Então você sai no mercado pronto para trabalhar para os outros, mas não para si mesmo. E é onde todo mundo bate cabeça aí. Qual é a minha visão? A minha visão é criar como se fosse uma universidade
para essas pessoas. Só que focado Legal. em marketing, gestão, negócio, e aí vem IA, aí a gente vai começar a entrar em termos mais técnicos da área de negócio. Aí você vem CRM, fluxo de caixa, ideias para negócio. Então a minha visão é essa, é pegar todo esse conhecimento e realmente afunilar para a parte educacional para essa galera, que é uma coisa que eu já faço no meu dia a dia, só que ainda um pouco fragmentada. Eu quero realmente reunir isso com profissionais da área. Então você ter de um lado financeiro, negócio, mas também ter alguém que é você de 5 anos à frente, que já passou pelo caminho e vai lhe instruir não a parte técnica, mas a parte prática de negócio, que é o que falta. Então isso é o que eu enxergo muito para os próximos anos, é onde eu quero caminhar. E pelo que eu tô percebendo, quando eu converso com as pessoas elogiam, falam, pô, você é bom nisso. É isso mesmo. Então é essa parte assim de querer ensinar, eu acho que eu fico muito feliz quando a pessoa fala, caramba, eu aprendi isso com você, você girou uma chave minha, nossa, eu fico muito feliz com isso. Não, eu acho que essa é a visão, cara. Ô Felipe, muitas empresas tentam fazer tudo e acabam não se destacando em nada. A gente já falou sobre isso aqui, né? O fato de você buscar o que é bom fazer. Na sua visão, como o autoconhecimento do negócio pode se transformar em uma vantagem estratégica real? A gente já falou em alguns momentos aqui sobre isso. Sim. Quero deixar claro aí pra essa galera. Sim, eu acho que total. Vai depender, vão ter momentos que talvez você precise ali para poder equilibrar, abrir o leque para poder equilibrar. Mas quando você já não precisa abrir o leque, se você começar a realmente... E aí eu acho que um ledo engano, as pessoas acham que nichar é perder mercado. Não é. E muito contrário. É, muito contrário. E aí, quando é que você ganha mercado? Quando você tá na posição certa. Então, por exemplo, quando você reconhece naquilo que você é bom e você escolhe o mercado em crescente e você vai na profundidade daquele mercado, ou seja, quando você atende várias pessoas em vários nichos e tudo, você está na superfície, porque uma hora você atende um público, outro público, outro público. Quando você afunilha e atende só esse público, você começa a ir na profundidade desse público. Eu vou entendendo cada vez mais profundamente. Quando eu entendo mais profundamente, eu consigo desenvolver soluções para problemas específicos para aquela pessoa, que ela vai cada vez mais crescer e me pagar cada vez mais caro para resolver aquele problema. Porque eu vou entendendo cada vez mais. E para completar, eu falo o seguinte, quando você imagina que você tem alguém que você ama, se você é pai ou mãe, um filho ou uma filha, e eu que não sou pai ainda, eu imagino minha mulher e meus pais, são as pessoas que eu mais amo hoje, que eu mais cuido. Se der algum problema de saúde, você vai procurar um clínico geral ou um especialista? Você vai procurar um especialista. Por quê? Porque você tem na sua mente que ele vai conseguir resolver mais rápido, de maneira mais eficiente, mais eficaz, e muitas das vezes nem importa o preço que você vai pagar. Você quer resolver aquele problema. Então o especialista nasce dessa área, o nichar vem disso. Agora, quando você nicha e você não olha para o que você é bom e nem sabe se o mercado está crescendo, você vai nichar para um zero. E aí vai começar a bater cabeça, aí você volta a abrir o leque de novo porque a conta não vai fechar. É isso mesmo. Então você precisa fazer isso. Então é um baita diferencial quando você nicha, porque você consegue ter um olhar mais profundo para aquele problema. Felipe, meu amigo, a gente tá chegando aqui no final. Caramba, e rapidão. Aí, rapidão, pô, é rapidão. A conversa aqui, meu amigo, vai fluindo. Deixa eu te falar. O pessoal que chegou até agora aqui nesse episódio e, obviamente, quer o seu contato. Certo. Como é que entra em contato com você? Por onde? Cara, hoje, primeiramente, é mais interessante você acessar pelos meus perfis mesmo. Quais são? Pra poder ter mais contato comigo. Você pode ir pelo meu Instagram, que é o @FelipeBittencourt. E o final vai ser CRT. Bitten CRT. Vamos lá, vamos soletrar. Felipe FLIPE BITTENCRT. Tudo junto. Tudo junto, Ponto. Sem ponto, sem nada. Não, nem tudo junto. Vai estar lá meu Instagram, tá? E o meu contato hoje, pra quem quiser ter um contato mais próximo ali, é o 79999438489. Repita. 79999438489. E aí você consegue ter acesso a tudo para que eu consiga te direcionar para o local certo. Não, com certeza. Aí, meu irmão, agora o céu é o limite, meu irmão. Pra gente finalizar, pra gente fechar, Felipe. Vai lá. Qual mensagem você deixaria pra quem sabe o que quer, mas ainda tá travado na execução? Reflexão profunda agora. Música. 2 pontos. Música de inspiração aí, viu, John? Não vou trazer muitas palavras
bonitas demais, vou trazer o que eu tô vivendo ultimamente. Todo mundo tem medo, então faça com medo mesmo, porque todo mundo que você tem até como referência, essa pessoa tem e vai ter medo, então não deixa o medo te impedir. Outro ponto é, toda vez que você tiver uma ideia boa, analise ela, mas mais importante do que ter uma ideia é executá-la o mais rápido possível. Então execute. Seja bom em executar. Até pra validar, né? Isso. Então muita gente fica na Às ideia... vezes é boa só na sua cabeça. Mas fica ali, não, vou desenhar, vai executando e vai melhorando com o tempo. Então eu ativei esses dois modos em mim. Isso. Minando medo e sendo mais executor. Tô executando mais rápido. Tive a ideia hoje, na outra semana já aplico. Não, é desse jeito mesmo, vamos fazendo e vou aprendendo no meio do caminho. O expandir foi muito disso, né? Justamente, você trouxe muito esse ponto. Você foi aprender. Tem uma frase que você usa, que eu já usei em algumas reuniões minhas, você fala bem assim: sempre quando eu vou trazer uma ideia nova, a pessoa tá com medo, um cliente tá com medo, fala, calma, vamos fazer o seguinte, entenda que a gente tá andando com o carro, a gente vai trocar o pneu da roda do carro com o carro andando. Sim. Então vai ser isso, você trouxe essa frase uma vez, não foi? Que aprendeu a trocar a roda com o carro em movimento. Isso. É isso, vai executando. Então seria todo. isso, o tempo inteiro. E vai ser assim pro resto da vida. Você pegar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas ainda estão assim, às vezes trocando pneu com carro em movimento. Mas é isso, é muito sobre isso, né? Se eu for lá no início do Expandir, muita gente dizia, não, calma, vamos melhorar isso. Eu digo, não, meu amigo, a gente vai melhorar com o processo correndo aí. Piso o pé. Se eu fosse escutar algumas pessoas, até hoje não tinha iniciado. A gente tava esperando o momento ideal, né? Pra começar, que tudo tivesse tudo ok, tivesse tudo certo. E se brincar, não tinha nem começado ainda. Porque não existe momento certo. Isso é uma ilusão, né? A gente esperar que temperatura do ar, pressão atmosférica, umidade relativa, esteja tudo, né? A estação do ano. Exato. Esteja tudo ali alinhado para que a gente comece. Isso não vai existir. Não vai. Meu amigo, você começa e meu amigo vai alinhando. Começa do jeito que dá. E empresa é isso mesmo, cara. É realinhando essas velas aí, né? Fazendo a gestão disso, entendendo. Às vezes dá um passo atrás, dá dois para frente e essa guerra o tempo todo. O tempo inteiro. Né? É olhando para dentro, né? Olhando os processos, revisitando, alinhando, jogando para cima. É isso, é empresa, pô. Você vai ver isso na clínica, você vai ver isso lá no marketing, você vai ver em qualquer lugar. Em todo lugar. Né? Você vai ver isso. É sobre isso. Então só faz. Meu irmãozinho, obrigado. Eu que agradeço. Foi top, viu? Foi top demais. Sempre muito bom. A gente já abriu aqui umas abas aqui que vai dar uns bons podcasts aí. Vai, com certeza. Espero que a intensidade tá tão alta que com certeza daqui a 6 meses já vai estar... Com certeza. Esse é o primeiro de muitos, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Se eu contribuir para alguma ideia, algum insight, para mim já valeu ter vindo aqui. Aí você comenta também aí, né? Deixa de sacanagem, comenta aqui, né? Nesse episódio e curta, e compartilhe pra galera aí. Tá dê espaço para quem tá construindo. Valoriza o espaço para quem tá aqui construindo, entendeu? Exatamente. Eu sempre esqueço de falar isso no início, velho. Mas tá bom, tá valendo no final. Valeu, mas é isso. Obrigado. Valeu. Galera, um abraço. O episódio fica por aqui. Valeu! Quando fundei o Expandir, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.